Em nome de Jesus, Deus. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 18. Contando esse texto, coloque em pé e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a armadura de Deus. Começamos domingo passado. Vamos ver hoje mais uma parte. 13 a 18 é o texto que nós vamos meditar, mas nós vamos ler a partir do versículo 10 até o 18. Lembrando aquilo que nós aprendemos domingo passado. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode sentar. No dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero fixou suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. De acordo com Robert Nichols, historiador, Lutero, ele então passou a ser perseguido pela igreja. Nós sabemos dessa história. 3 anos após ter fixado as 95 teses ali, Lutero foi por isso excomungado. E excomunhão na igreja católica significava ser tratado como herege, juntamente com os seus seguidores. Todos aqueles que estavam ali seguindo Lutero, a sua boa teologia. E pela bula papal de excomunhão, Lutero deveria ser condenado à morte. Algum tempo depois, o Papa publicou a sentença final de excomunhão de Lutero, condenando Lutero por todas as penalidades devidas por causa daquilo que era dito pelo Papa, chamado de heresia. E veja, para ter feito essa bula papal, precisava da autoridade civil, precisava do apoio dessas autoridades. Desse modo, Lutero tinha que ir, então, o caso dele precisava ir à dieta imperial de Worms. E o Papa exercia forte pressão sobre esse grupo político para que Lutero fosse condenado. Mas veja, mesmo tendo em mente que Lutero poderia parar na fogueira, mesmo sabendo disso, afinal, alguns homens do passado pararam na fogueira, também por defenderem a verdade da palavra de Deus. Lutero, mesmo sabendo disso, veja, é você entender, é você parar e entrar na mente dele, olhar, o meu destino pode ser a fogueira, eu posso ser queimado vivo. Mesmo sabendo disso, Lutero não retrocedeu. Ele ficou firme naquele que é seu defensor. Ele ficou firme e inabalável, sendo revestido de Cristo. E é nessa ocasião, enfrentando essa perseguição do inferno, as portas da morte, que alguns afirmam que Lutero compôs o belíssimo hino que nós conhecemos, chamado de Castelo Forte. Veja, nessa situação, em vez de retroceder, em vez de ficar com medo, angustiado, Lutero vai olhar e ele vai dizer: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo.
com fúria pertinaz, perseguem Satanás, com ânimo cruel. Veja, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Lutero sabia que a força do homem nada faz, que sozinho o homem está perdido, mas que o nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, veja que maravilha, irmãos, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Eis aqui um exemplo de um homem que permaneceu firme mesmo diante das portas da morte. Há um outro dito de Lutero que ele vai dizer: quando nós recebemos uma má notícia, cantemos o salmo e envergonhemos o diabo. Veja, como é que um homem pode permanecer firme diante de situações tão difíceis? Como é que um homem pode dizer: se eu receber uma má notícia, eu vou cantar um salmo e eu vou envergonhar o diabo? Um homem só pode fazer isso se ele estiver revestido do Senhor, se ele estiver cheio do Senhor, se ele estiver firmado no Senhor, tomando a armadura de Deus. Queridos, nós podemos não estar na mesma situação de Lutero, sendo perseguidos da mesma maneira que ele por essas forças humanas, assim como Lutero estava. Mas nós estamos na mesma situação de Lutero, porque nós enfrentamos não as mesmas forças humanas, mas as mesmas forças das trevas que Lutero enfrentou. Forças essas que nós vimos no domingo passado. Um inimigo feroz, um inimigo astuto, e nós aprendemos isso, que a palavra do Senhor nos ensina que nós de fato estamos em guerra, que de fato é uma batalha espiritual entre a igreja e o reino das trevas. E assim como Lutero foi fortalecido no Senhor, nós também precisamos da mesma ajuda, da mesma força e da mesma proteção do nosso Deus. O nosso Deus, que nessa batalha não nos deixa desprotegidos, mas nos dá uma armadura para essa batalha. Nós gostamos muito de filmes, de super-heróis. Hoje no carro a gente vinha conversando com o Arthur e dizendo: papai vai pregar sobre a armadura de Deus, tipo a armadura do homem de ferro. Uma armadura que nos protege, não é verdade? Nós nos sentimos fortes quando nós estamos armados, quando nós estamos protegidos por algo que está no nosso corpo, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. E o Senhor usa essa ilustração, a ilustração de uma armadura, para nos dizer que nós devemos nos armar para essa batalha espiritual. E veja, para entender isso, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que se revestir da armadura de Deus é se revestir de algo muito maior do que a armadura de um homem de ferro, do que a armadura de um soldado romano. Se revestir da armadura de Deus é se revestir de Cristo Jesus. É isso que esse texto nos aponta de uma maneira muito clara. Veja, nós lemos o versículo 10 e nós vimos: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. No versículo 13, Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Algumas pessoas olham para esse texto, olham para essa perspectiva da armadura de Deus, e acreditam que se revestir da armadura de Deus é praticar alguns atos. Veja, por exemplo, se revestir do cinto da verdade é ser uma pessoa que fala a verdade. Eu preciso sempre ser uma pessoa que fala a verdade, e essa verdade vai me livrar das armadilhas do diabo. Porém, veja, o texto não parece nos apontar para a realidade que vestir a armadura de Deus se trata apenas dos nossos atos, se trata apenas de falar da verdade. Por exemplo, porque se fosse assim, nós iríamos estar lutando pela nossa própria força, não é verdade?
Olha, eu vou me revestir da armadura de Deus, eu sempre vou falar a verdade, e por causa disso, eu vou vencer a batalha. Se assim for, veja, eu estou lutando pelas minhas forças, pelos meus braços, pelo meu intelecto. Mas o texto aponta de uma maneira muito clara para um revestimento muito maior, para um revestimento de Cristo. Afinal, nos foi anunciado desde Gênesis que quem iria vencer o maligno é Cristo. É Ele que iria pisar a cabeça da serpente. É Ele quem vence o maligno, é Ele quem vence a batalha, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem nos capacita. Não são os nossos atos apenas. Nossos atos são a consequência da obra redentiva de Cristo, de quem Cristo é. Mas eles não são um fim em si mesmos. É por isso que Paulo vai abrir essa série sobre a armadura de Deus, falando o que nós acabamos de ler. Veja, sejam fortalecidos em quem? No Senhor. A força não está em nós, a força está nele, na força do seu poder. É assim que nós devemos ser fortalecidos. Nós somos fortalecidos nele, na sua força. É assim que nós precisamos andar, irmãos. E é por isso que logo após ter falado isso, Paulo vai fazer um salto e ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Seja fortalecido no Senhor, portanto, tome toda a armadura de Deus. Sendo assim, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, nós tomamos a armadura de Deus e nós nos revestimos de quem? Do próprio Cristo. É assim que o crente precisa estar vestido, de Cristo e de tudo aquilo que Cristo nos garantiu na sua obra da cruz, de toda a vitória de quem? De Cristo. Como bem afirma o comentarista Warren Wiersbe, ele vai dizer que Cristo, Ele é a verdade, João 14,6. Ele vai dizer que Ele é a nossa justiça, 2 Coríntios 5,21. Ele vai dizer que Ele é a nossa paz, Efésios 2,14. A nossa fé só é possível por causa da fidelidade de Cristo, Gálatas 2,20. Ele é a nossa salvação, Lucas 2,30. Ele é a própria palavra de Deus, João capítulo 1. Então veja, tudo que nós temos na armadura de Deus, que o Senhor nos fala, nós encontramos em quem? Em Cristo. Nós encontramos em quem Cristo é. E você precisa entender isso. Se revestir da armadura de Deus não é apenas praticar atos, é se revestir do Senhor. E como é que Deus fala que eu devo ser revestido? Como é que é essa armadura de Deus? Como é que eu me revisto de Cristo? Em primeiro lugar, me cingindo com a verdade. Veja, a verdade é o cinto. É o cinturão que prende toda a armadura. Paulo vai dizer isso de maneira muito clara. Veja, cingindo-vos com a verdade. O que é que Jesus falou em João 14,6? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então veja, Jesus olha para si mesmo, falando com o povo, e ele vai dizer: eu sou a verdade. E Paulo vai olhar agora para uma figura, muito provavelmente, de um soldado romano, da armadura de um soldado romano, porque veja, o povo de Deus escreveu a Escritura inspirado por Deus, mas nós sabemos que Deus usou o intelecto de homens, Deus usou a cultura desses homens, Deus usou aquilo que esses homens sabiam, para poder inspirar esses homens a escreverem a sua palavra. Então o que Paulo provavelmente tem em mente aqui, quando ele fala da armadura de Deus, usando essa ilustração, é um soldado romano. E a verdade é o cinto dessa armadura. E o cinto, irmãos, é aquilo que segura as peças dessa armadura. Veja, sem o cinto, as peças da armadura ficam soltas. Sem o cinto, as calças caem. Sem o cinto, o peitoral, talvez ali a couraça da justiça não fique firme. E é muito mais propício o ataque de um inimigo em um lado em que essa couraça não está firme. Um cinto prende toda a armadura, amarra toda a armadura, deixa o homem pronto para lutar, queridos. E nós precisamos entender isso, porque a verdade é o cinto dessa armadura. E é por isso que a verdade é aquilo que Satanás vai atacar. É por isso que a verdade é o contrário daquilo que Satanás é. Satanás é chamado de o pai da mentira.
Veja, toda mentira procede dele, e nós vimos isso desde o Gênesis. A serpente vira a mulher e vai dizer: é certo que você não vai morrer. Deus havia falado: certamente você morrerá se você comer, mas Satanás vira para ela e vai dizer: é certo que você não vai morrer. Veja, a verdade sempre será atacada, porque Cristo sempre será atacado, e o mesmo continua acontecendo nos dias de hoje. Não é só no Éden, não é só no tabernáculo como a gente viu hoje, no templo como nós vimos hoje. Sacerdotes se vendendo e falando mentiras à igreja, não é apenas naquele tempo, no nosso tempo também. E você precisa tentar para essa realidade, porque isso está sendo ferrenhamente atacado nos nossos dias. Quantas pessoas não têm aberto sua boca e têm dito: não existe verdade absoluta. Esse é um mote dos nossos dias. Não há uma verdade absoluta. Essa afirmação é natimorta, a gente já sabe disso. Mas é o que as pessoas dizem: o que é verdade para você não é verdade para mim, o que é certo para você não é certo para mim. Tudo depende de um ponto de vista, não há mais verdade, é o que tem sido pregado hoje. A busca do nosso mundo é um assassinato à verdade, porque se você mata a verdade, você mata Cristo. Aqui é importante fazermos um parênteses, irmãos. Nós vimos o Senhor nos falando a sua palavra, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós sabemos disso, mas poucos crentes têm vivido essa realidade. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o que nós estamos mais batalhando é contra carne e sangue. E o que nós pouco temos batalhado é pelo âmbito da nossa mente, é pelo âmbito das ideias, é pelo âmbito daquilo que tem sido pregado. Nós temos nos preocupado muito, absurdamente, com coisas materiais. Mas nós não temos nos preocupado com a filosofia, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que tem adentrado o nosso coração. E é nesse âmbito que a guerra espiritual acontece. É uma guerra, de fato, que é uma guerra de narrativas. Por quê? Porque Cristo é a verdade. E se nós retirarmos Cristo como verdade, nós acabamos todo o cristianismo. Se Cristo for a verdade e Buda for verdadeiro também, não há Cristo. Se Cristo for verdadeiro e Kardec for verdadeiro, não há Cristo. Se Cristo for verdadeiro e o ateísmo for verdadeiro, não há Cristo. Percebe essa realidade? Por isso a busca do mundo hoje por destruir a ideia de uma verdade absoluta. Porque atacar a verdade é atacar o próprio Cristo. E quando eu falo não há Cristo, entenda, não há um cristianismo verdadeiro que pudesse ser seguido. Porque Cristo sempre triunfará, mesmo diante de todas as mentiras do homem. É por isso que Jesus ele vai nos afirmar de maneira muito clara: eu sou o caminho, não há outro caminho. É impossível que o homem chegue a Deus por meio de outros deuses. O dito hoje é: todo caminho leva à venda, todo caminho leva a Deus. É tão bonito, né? Eu respeito todas as religiões são boas, porque todas as religiões levam o homem a Deus. Isso é mentira. Não há salvação por obras, não há salvação por religiões. O único que pode salvar um homem é aquele que é o único caminho, é aquele que é a única verdade, é aquele que é o único que pode dar vida, e esse é Cristo. Ele que é a palavra encarnada e que nos revela em João 17, que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. O que Satanás faz então é distorcer essa palavra. É como vimos pela manhã, levantar falsos profetas, é negar a palavra de Deus, como por exemplo ensinos da evolução, negando que Deus é criador. E quando a gente olha para isso e faz, essa mentira está escrachada, está clara, ele vai lá e muda a mentira. Ele vai agora atrás daquilo que se chama de evoteísmo. Olha, Deus é o criador de tudo, ok, mas veja, ele criou o mundo por meio do Big Bang. Esses dias da criação, os 7 dias, os 6 dias e o 7º não são literais, não foram dias, foram eras. Foram bilhões de anos. E nós temos crente batendo palmas para isso, acreditando nisso, tentando conciliar essa maldita teoria da evolução com o cristianismo, misturando aquilo que é verdadeiro com aquilo que é falso. Queridos, nós não podemos cair nessas mentiras. Satanás sempre buscará levar você e a sua família para longe de Cristo, porque Cristo é a verdade. Se cingir da verdade, tomar o cinto de Cristo, o cinto da verdade,
é ter isso cravado em nossos corações, é ter isso inabalável em nossos corações. Não importa o que o mundo fale, não importa a narrativa que o mundo diga, não importa quão bela e quão atraente seja a fala desses homens, não importa as consequências que eu tenha que colher, eu posso parar na fogueira, mas eu nunca vou me apartar da realidade que Cristo é a verdade e que Cristo triunfa. E nós devemos lutar com todas as nossas forças para manter a nossa fé e a fé da nossa família apenas em Cristo. Não é Cristo e nenhum outro. Cristo e mais fulano, Cristo e mais Beltrano. Não, é apenas Cristo. Só tem um cinto na armadura. E esse cinto é Cristo Jesus. Pais, protejam a mente dos filhos de vocês, dos falsos profetas. Protejam a casa de vocês dos falsos profetas. Não sejam tolos. Ah, mas meu filho só está vendo esse videozinho aqui. Isso é uma besteira. Não, não deixa. Ah, mas a gente só está assistindo isso aqui. Isso é uma besteira. Ah, mas a gente só está ouvindo aquele falso profeta. Isso é uma besteira. Ah, mas na escola falam isso, meu filho, mas é porque é um ambiente escolar. A vida é assim. Isso é uma besteira. Proteja a mente do seu filho. Proteja a sua casa. Porque se você não for edificado na verdade, não edificar a sua família na verdade, você vai destruir o seu lar. É uma armadura sem cinto. É bambo. É vulnerável. É facilmente penetrável. Paulo segue, ele vai nos dizer também que nós devemos nos vestir da couraça da justiça. Nós precisamos olhar Romanos 3, 21 e 22, que vai dizer: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Veja, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Nós vimos isso de manhã também, a obediência ativa de Cristo. Jesus se entregou em nosso lugar, ofereceu sua vida em sacrifício em nosso lugar, a obediência passiva de Cristo. Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Nós fomos sarados mais em quem? Em Cristo. É por isso que sobre o povo de Deus está o quê? A justiça, como nós vimos de manhã. Sobre os pastores, vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e também sobre o povo de Deus. A justiça de Cristo está sobre nós. De maneira que quando Deus olha para mim e para você, Deus não nos vê como pecadores. Por uma certa perspectiva, Deus não nos vê como pecadores que deveriam ser condenados. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para nós através de uma lupa. E essa lupa é Cristo. Sendo assim, o Senhor nos vê limpos. É por isso que Ele nos chama de santos. É por isso que Ele diz que nós já fomos glorificados. Ou seja, nós já estamos com o nosso lugar garantido no céu. É por isso que o Senhor nos trata como filhos. Porque em Cristo nós já fomos perdoados. Nós já fomos purificados. E tomar a couraça da justiça significa isso. Significa entender de maneira muito clara e viver sobre a realidade de que eu sou um homem perdoado em quem? Em Cristo. De que há sobre mim algo que me protege do próprio Deus. Veja, Deus não mais me condena, porque há sobre mim a justiça de Cristo. Mas pastor, está dizendo que essa armadura é uma luta contra o próprio Deus. Não, não é isso. Eu estou falando do que é a justiça de Cristo. Ela serve na nossa luta contra Satanás. Por quê, irmãos? Porque na nossa luta contra o reino das trevas, Satanás em muito nos acusa quando nós pecamos. Não é assim? Quando nós erramos, nos diz: vocês são miseráveis, vocês não devem ir a Cristo. Quando nós pecamos, às vezes, na mesma área que nós temos lutado, não andado desleixados, mas lutado, vem aquela vozinha na mente, no coração, né? De novo, você não presta. Tu diz que é crente, está vendo que tu diz que é crente, mas está fazendo de novo isso. Que crente tu é? Abandona logo essa fé. Abandona a igreja, vive a tua vida de pecado. Não tem jeito mais para você. Olha a desgraça que é a tua vida. Olha a vergonha que tu traz com o teu pecado.
E muitos crentes têm caído nessas acusações quando pecam e querem correr de Deus. Mas, irmãos, é bom que nós nos sintamos culpados, mas nós precisamos entender que há dois tipos de culpa. Há dois tipos de angústia pelo pecado. A culpa que procede de Deus, o senso de culpa que Deus nos dá, e a culpa que procede do diabo. E sabe qual é a diferença? O senso de culpa que nós temos que procede da parte do Espírito Santo é quando ele nos mostra nosso erro. Nos diz: você errou contra mim, você me entristeceu, você quebrou a minha lei, você ficou aquém da minha lei. Só que quando é do Espírito, ele nos mostra o nosso pecado, o quão horrendo ele é, mas ele nos diz: corra para Cristo. Ele nos apresenta a Cristo, ele nos conduz a Cristo. É por isso que João vai dizer: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito falando por meio da palavra de Deus nos mostra: você tem um caminho de volta, você tem um caminho de redenção. Eu quero que você não peque, mas se você pecar, não se esqueça, você tem um advogado. O Espírito Santo sempre nos leva a Cristo, porque Jesus garante a nossa justiça, Jesus garante o nosso perdão. Mas veja, a culpa que não é segundo Deus, a culpa que vem do maligno, é aquela culpa que nos leva para longe de Cristo. É a acusação que chega aos nossos ouvidos dizendo: você não presta, você é um miserável, abandone a fé, não há salvação, não há esperança, você nunca vai mudar, você vai continuar esse pecado para todo sempre, você vai ficar escravo dele, desista da caminhada cristã. Essa é a culpa segundo o maligno. E para lidarmos com ela, irmãos, nós precisamos nos revestir da couraça da justiça. É por isso que quando Satanás nos acusar, quando vierem aqueles pensamentos, angústias acusatórias na nossa alma, na nossa mente, nós precisamos nos vestir da couraça da justiça, e nós precisamos dizer também ao maligno: é verdade, eu sou um pecador mesmo, eu sou um miserável mesmo, eu não mereço ser salvo. Você está falando algo, está certo nessa perspectiva, mas Jesus morreu por mim, mas Cristo pagou o preço, a justiça já foi feita, e ela me pertence. Eu errei, mas eu pedi perdão, e eu estou perdoado. Eu não vou cair, Satanás, mais nas suas armadilhas. Eu vou me levantar, eu vou lutar fortemente para ser santo como Deus é santo, e eu vou fazer isso na dependência do Espírito. É assim que nós tomamos a couraça da justiça, irmãos, estando cientes de que Cristo é nossa justiça, nos revestindo dele. Usando o linguajar pentecostal, é tomando posse de Cristo, da sua obra realizada na cruz do Calvário. É vivendo sobre essa realidade. A couraça cobre os nossos órgãos vitais. Veja, pulmão, coração, intestino, tudo aquilo que nós precisamos para viver, a couraça nos cobre. A couraça da justiça de Cristo cobre todas as nossas necessidades de perdão e de reconciliação com o nosso Deus. Em Cristo está tudo coberto. Tudo aquilo que nós precisamos está garantido nele. Você precisa se revestir da couraça da justiça, nessa armadura que Deus nos dá. Mas não para por aí. Nós precisamos também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E Efésios 2,14 nos ensina de maneira muito clara isso. Veja, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E veja, do que adianta você ter toda a armadura, um soldado está fortemente armado, se ele escorrega no campo de batalha? Imagina você com espada, com escudo, capacete, couraça, tudo certo, pronto para lutar, mas você escorrega no campo de batalha. Você está completamente vulnerável ao seu inimigo. Como se diz no nosso linguajar nordestino, você deu ouro para o bandido. Você foi lutar e escorregou. Do que adianta a gente estar vestido da couraça da justiça, de tudo que nós temos, se nós pisarmos em um prego e ficarmos mancando? Não adianta de nada. O calçado de um guerreiro é um item de grande importância. Ele protege os pés, ele nos ajuda a não derraparmos, e ele também nos livra de ferimentos que vêm de baixo. Além disso,
Ele nos dá uma possibilidade de nós corrermos bem, de nós corrermos mais rápidos, de nós sermos mais velozes e mais ágeis, e nos livram de escorregarmos. O que é então essa parte da armadura para nós? A preparação do Evangelho da Paz. Dr. Augusto Nicodemo nos ajuda quando ele vai dizer que a paz que o Evangelho produz funciona como uma preparação para o combate, como os sapatos que o soldado coloca para entrar no campo de batalha. A paz do Evangelho nos prepara para um combate, assim como o sapato que nós colocamos para entrarmos no campo de batalha. E é muito interessante que nós fazemos isso, não é? Nós nos vestimos todos quando nós vamos a algum evento que precisa de esforço, e a última coisa que nós colocamos é o nosso sapato. Quando a gente coloca aquele sapato, a gente vai dizer, poxa, agora eu consigo ir, agora eu consigo lutar, agora eu consigo ir para essa atividade física. Porque sem ele, eu ia acabar me machucando. É por isso que Paulo vai chamar o sapato de uma preparação. Antes de entrar na batalha, nós precisamos nos calçar. E o que nós calçamos, irmãos, é o Evangelho da paz, é a paz do Evangelho de Cristo. E como a gente precisa entender isso, veja, Deus está virado conosco. Nós vamos ver esse texto logo mais na ceia. Romanos 5 diz que nós éramos inimigos de Deus. Você tem ideia disso? Sem Cristo, um homem é inimigo de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço por nós e para garantir agora entre nós e Deus paz. Veja, a relação do povo de Deus com o próprio Deus é uma relação de paz. Não é uma relação de guerra, não é uma relação de angústia, não é um temor que nós já aprendemos que é o temor errado de fugirmos de Deus. Veja, é paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos vestir disso, irmãos. Da paz que nós temos com Deus em Cristo. Quando Satanás joga espinhos de acusação em nossos caminhos, para que nós pisemos neles, e veja, esses espinhos causam dor e nos levam a andar devagar. Pegue um crente que vive sofrendo com acusações de Satanás sobre seus pecados, ele anda devagar. É um crente que às vezes vai olhar e vai dizer, eu não vou na igreja porque eu não sou digno de ir na igreja, eu não vou participar da ceia porque eu não sou digno de tomar a ceia, eu não vou pregar porque eu não sou digno de pregar, eu pequei contra o Senhor, meu pecado é horrível, eu estou angustiado com ele. Veja, esse crente anda devagar, ele anda como que rastejando, os seus pés estão feridos. Mas o calçado da paz, da preparação do Evangelho da paz, nos faz lembrar que nós temos paz com Deus. Nos faz sermos ousados, irmãos, andarmos rapidamente. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo, tudo foi pago. Satanás joga espinhos no meu caminho, eu piso neles. E eu os estraçalho, porque meus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da paz. Quando sugestões vêm de que Deus está irado conosco, nós nos lembramos, temos paz com Deus. E além disso, nós temos esse Evangelho que nos dá uma paz tão grande, que nós queremos que outras pessoas usufruam delas, e nós então vamos avante e compartilhamos o Evangelho por onde nós passamos, nós mostramos aos homens que eles podem ter paz com Deus. É por isso que Isaías ele vai dizer, no capítulo 52, versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pés daquele que anunciam o Evangelho são formosos, porque estão protegidos com um calçado que faz bem aos nossos pés. Você já viu um pé de uma bailarina? É lindo quando a gente vê um espetáculo de balé, tudo arrumado, é belo. Mas você já viu um pé de uma bailarina? Homem, se você é solteiro e você quer se casar com a bailarina, saiba, você provavelmente vai se casar com alguém que tem um pé feio.
Porque aquele calçado deforma o pé da bailarina. Os ossos da atividade deformam o pé da bailarina. Mas só o pé, a gente não fica vendo não, você pode casar com a bailarina. Esse calçado da preparação do Evangelho da Paz não deforma os nossos pés. Pelo contrário, ele embeleza os nossos pés. Ele faz os nossos pés serem pés saudáveis. Pés prontos para a guerra. Pés prontos para a luta. Veja se Lutero não calçava esses sapatos. Não importa o que o Papa diga. Não importa o que as autoridades possam fazer. Eu não paro. Eu não retrocedo. Eu continuo avante. Porque eu sei o que eu estou calçando. Eu tenho um evangelho que me garante em Cristo paz com Deus. E esse evangelho precisa ser anunciado a outros homens. Nós andamos firmes, irmãos. Porque nós temos o calçado da preparação do evangelho da paz. Mas veja, não adianta nada. Nós temos um bom calçado. Nós temos um bom cinto. Nós temos uma boa couraça. Tudo aquilo que nós vimos até agora. Se alguém de longe nos alvejar, não é verdade? Não sei se você sabe, mas as armaduras, elas não seguram flechas. Elas não seguram flechas. Uma flecha atinge o guerreiro e penetra a sua armadura, porque é muito forte. Hoje nós temos colete à prova de bala, mas se lembre, Paulo está escrevendo para aquele povo daquele tempo. Então, se nós tivermos uma couraça, uma cinta e um calçado, mas nós não tivermos algo para nos proteger de flechas, nós estamos vulneráveis. E é por isso que o Senhor vai dizer, olha, você precisa embraçar sempre, preste atenção nessa palavra, sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Satanás, ele não vai apenas atirar flechas contra nós. E você precisa entender que Deus está nos mostrando aqui o quão maligno é o maligno. Veja, não são apenas flechas, não são apenas dardos, são flechas inflamáveis. Percebe isso? Dardos inflamados do maligno. E o que é um dardo inflamado? A informação anterior nos mostra com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Um dardo inflamado é uma flecha revestida de piche e tocada a fogo. É isso que Satanás atira contra o povo de Deus. Flechas flamejantes, flechas pegando fogo. E ainda tem crente que está dormindo. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não venho à igreja, eu venho quando eu quiser, eu faço como eu quiser. Veja, está tudo bem na minha família. E Deus está falando, tem um guerreiro contra você, atacando flechas com fogo em você e na sua família, na mente dos seus filhos, no coração da sua casa. Você precisa tentar para isso. E Paulo vai dizer, tome então o escudo da fé. Embrace sempre o escudo da fé. Deus nos fala que nós temos um escudo forte e resistente, irmãos. Que não apenas nos protege de ferimentos causados pela flechada, mas também é suficientemente capaz de apagar os dardos do maligno. Certa vez eu estava numa feira de artesanato, e me aproximando de uma barraca, um cara pegou uma mochila de couro, e ele pegou o isqueiro e ligou o isqueiro, acendeu o isqueiro e colocou na mochila. Olha aqui, é couro mesmo, e a mochila não pegava fogo, não ficava mancha de queimado na mochila, porque era couro. Ele passou aquela mochila pelo teste do fogo para provar que era couro. Isso mostra que o couro é verdadeiro e não falso. E era assim que era o escudo de um soldado romano. Um escudo de soldado romano era feito de madeira e de couro. E isso parece agora fazer muito mais sentido quando Paulo está falando a nós, não é? Você embraça um escudo que é revestido de couro, que te protege porque tem madeira, segura a flecha, ela não entra no seu corpo, mas além disso, quando ela bate, ele apaga. Por quê? Porque o couro não queima. Ele tem uma resistência muito maior ao couro. Veja o escudo que Deus está nos dando. Um escudo que nos protege contra o ferimento e que nos protege também contra o fogo que está naquela flecha. Irmãos, a questão aqui, o que Paulo está tentando falar,
É nos mostrando que Deus nos dá um escudo que nos protege de todo tipo de ferimento que o maligno quiser fazer a nós com as suas flechas. Paulo está querendo fechar isso e mostrar, olha, é um escudo forte. É um escudo que protege de tudo. Se a gente fosse trazer para os nossos dias hoje, nós falaríamos, é o escudo do Capitão América. Feito de um material que é resistente a todo tipo de intempérie. É isso que Paulo está falando para nós. Embrace um escudo da fé. Mas fé em quem? Talvez você tenha fé. Fé em pessoas, fé em coisas, fé em ídolos. A fé que Paulo está falando é a fé em Cristo. É apenas nele que nós podemos crer para que nós possamos ser salvos. Veja, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos dá esse escudo. É Deus que nos dá o meio de nós nos protegermos do maligno. E como é que eu me revisto o escudo da fé, irmãos? Como é que eu embraço o escudo da fé? Ora, amadurecendo minha fé. Orando, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus sendo exposta, cantando louvores ao Senhor, estudando uma boa teologia, aprendendo aquilo que Deus tem para a minha vida, exercitando a minha fé, meditando nas promessas do Senhor, confiando nas promessas do Senhor. Nós seremos tentados nesse mundo. O dia mau, como nós lemos, vai chegar. A cada um de nós ele chega. As flechas do maligno são atiradas contra nós, queridos. Mas nós precisamos nos defender delas tomando o escudo da fé. E essa aqui é a diferença entre o crente que embraça escudo e o crente que não embraça. Um crente que não tem uma fé madura, firmada nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, na lei do Senhor, acredita em todo tipo de lorota. E vive arruinado quando o dia mau chega. É por isso que nós temos hoje tanta profetada na igreja. Olha, Deus vai curar você, Deus vai curar seu filho, Deus vai fazer isso e aquilo, e a doença chega, e a pessoa fica perdida. Deus falou que ia curar, que a pessoa não ia morrer e morreu. Que não ia adoecer e adoeceu. Que eu não ia perder o emprego e eu perdi. Porque é uma fé falsa, firmada em promessas falsas. Ora, eis que estou convosco, desde agora até a consumação dos séculos. Se você andar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Pode vir o dardo que for, pode vir a flecha que for, o dia mau pode chegar. Bater na minha porta, arrombar a minha porta, adentrar na minha casa, a tempestade pode chegar e eu me ver ali solapado por ela. Mas se eu tenho o escudo da fé, embraçado, eu sempre vou me lembrar, essas coisas não podem me destruir, porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor não abandona o seu povo. Porque o Senhor cuida do seu povo. Porque em Cristo nós temos vida eterna. Porque as coisas desse tempo são passageiras, porque Deus vai glorificar o nome dEle, porque a morte foi tragada pela vitória em Cristo, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Podemos adoecer, podemos sofrer, podemos perder emprego, desgraças podem acontecer, mas se nós estivermos firmados na promessa do Senhor, nós não seremos destruídos, irmãos. Porque nós sabemos que Romanos 8:28 é verdade. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embraçar o escudo da fé é embraçar as promessas de Cristo, a palavra de Cristo, a instrução de Cristo. Ela habita no seu coração. Quanto você sabe da palavra de Deus? Se o dia mau chegar na sua casa hoje, o que você vai pregar ao seu coração? O que você vai pregar na sua casa? O que você vai fazer?
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé e a palavra andam sempre juntas, porque nós ouvimos ela e nós cremos nela, mesmo que nós não vejamos. Veja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É futuro. Deus vai fazer cooperar. Como, pastor? Nós não sabemos, mas Ele vai. Porque Ele vai ser glorificado. E o foco da nossa vida é a glória de Deus. Mas está faltando algo, não está? Eu tenho escudo, eu tenho couraça, eu tenho cinta, eu tenho calçado. E minha cabeça? Ela fica desprotegida? Não. Um golpe na cabeça pode ser fatal. E na armadura de Deus a cabeça não fica desprotegida. Nós temos um capacete que é chamado de capacete da salvação. E ele é chamado assim, irmãos, porque ele nos aponta para a certeza da salvação que nós temos em Cristo. Nesse aspecto da armadura de Deus, é o ponto de maior dificuldade dos arminianos. Arminiano é aquele que acredita que a salvação pode se perder. Mas veja, um arminiano ele deve olhar para esse texto e está em crise, porque é a grande dificuldade dele, porque veja, Cristo me dá um capacete que não serve para nada, que uma hora eu posso perder, que não me protege suficientemente, que para um golpe protege, mas para outro não protege. E veja, é um capacete comprado no Paraguai. Vestir o capacete, Deus está nos dizendo, é o capacete da salvação. É a certeza da salvação que Cristo me dá. É a certeza de que Ele pagou todo o preço. É a certeza de que ninguém pode nos tirar dele. Veja, eu lhes dou a vida eterna. Quando Deus dá vida ao crente, Ele não dá a vida eterna parcelada. Eu te dou um pouquinho de vida eterna, se tu errar, eu tiro essa vida eterna, se tu fizer o certo, eu te dou mais vida eterna, se tu errar, eu tiro, se tu fizer o certo, eu te dou. Veja, não é isso. Vida eterna, é agora e para sempre. Se Deus dá vida eterna ao cliente, Ele deu. Eu estou te dando vida agora e eternamente. E Ele dá uma vez. E é por isso que Ele garante, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. O capacete da salvação é crença nisso. É viver sobre essa perspectiva. É viver sabendo que Ele completará a boa obra que Ele começou em nós. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. É crer que Ele vai nos livrar de nós mesmos. Você crê nisso? Pastor, mas e se eu apostatar? E se eu negar minha fé? E se eu fizer isso? E se eu for para a fogueira e eu blasfemar o nome do Senhor? Veja, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa salvação não repousa em nós. Deus vai dar força aos seus eleitos. Deus é que protege os seus eleitos. Ele é que nos livra de abandonarmos a fé. Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Deus é poderoso para me guardar até mesmo de tropeçar, até mesmo de negar minha fé, veja, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É Deus que nos guarda, irmãos. Não está em nós mesmos. Lembre do começo da pregação. Tomar o capacete da salvação aqui em Romanos 8. Quando Paulo vai falar de que ele está bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que inclui nós, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capacete da salvação é a certeza de que Cristo é a nossa salvação. Satanás pode jogar flechas em nossa mente, pode nos tentar, mas por meio da oração, da meditação da palavra de Deus, da crença, das promessas do Senhor, nós podemos ter certeza de que Cristo nos salvou e de que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Nós precisamos disso. Agora veja, se você vive uma vida estranha ao Evangelho, tenha medo. Não estou falando isso para você que vive uma vida estranha ao Evangelho, achar, eu sou salvo porque eu ouvi a pregação. Não. Lê 1 João e vai dizer, se você odiar seu irmão, você não é crente. Se você vive no pecado, você não é crente. Se você não se arrepende do seu pecado, você não é crente. Se você acha que você não é pecador, você não é crente. João vai dizer de maneira muito clara quais são as características de um salvo na sua primeira carta. Leia ela. Agora, se você ler 1 João e você vê, poxa, o que Deus fala eu vivo, é uma realidade na minha vida,
eu sou de fato um crente em Cristo, você não precisa ter medo de perder sua salvação. Você precisa se vestir com o capacete da salvação. Mas se você não tem uma vida assim, tema, porque você está perdido. Não há capacete da salvação para você, porque você não foi salvo em Cristo. Se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, para que você possa se vestir do capacete da salvação. Fé verdadeira, que desemboca em obras. Um cristão sem o capacete da salvação é como um soldado que se recusa a lutar, com medo de levar uma machadada na cabeça, e fica ali encolhido, escondido. Mas o cristão, com capacete de salvação, é como um soldado que vai à frente, sabendo, nada poderá me atingir. Porque há um Deus que me protege. A última parte dessa armadura, irmãos, é uma arma de ataque. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Logos, a palavra, o Verbo. Cristo é a palavra encarnada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Se revestir de Cristo, tomando a espada de Cristo, se cingir com essa espada, colocar essa espada na nossa mão, ter ela em nós como armadura, é o instrumento de ataque que o Senhor nos dá. E é o Espírito Santo que nos capacita a utilizarmos essa palavra para vencermos essa tentação. A maior ilustração que nós temos para isso, para entendermos de maneira muito clara, é a tentação do Senhor Jesus. Satanás tenta o Senhor Jesus, distorcendo a palavra de Deus. E o que é que Jesus faz? Jesus rebate a tentação com a própria palavra de Deus. Satanás tenta Jesus ousadamente com a palavra de Deus, mas Jesus rebate com a palavra de Deus. Veja, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Está escrito, Satanás. Não é só de pão que o homem vive, é de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu não vou acreditar nas suas mentiras. Eu vou te atacar com a verdade. Esse mundo nos ataca com as suas mentiras. E sabe o que é o triste, irmãos? Nós muitas vezes temos medo de atacar o mundo com a nossa verdade. Não é verdade? No trabalho nós ouvimos diversos tipos de mentira contra nós, contra a fé cristã. Mas quando a gente vai atacar o mundo com a verdade, com a única palavra, a única arma que fere e traz vida, a gente para e diz: mas se eu falar da verdade, essa pessoa vai se ofender. Se eu falar essa verdade, ela vai ficar triste. Nós precisamos atacar o mundo com a verdade, irmãos, porque nós temos a verdade. Quando Satanás sugerir que é bom que você traia a sua esposa, que isso é bom para você, toma a espada do Espírito e ataca ele, dizendo de maneira muito clara: o salário do pecado é a morte. Você quer que eu traia minha esposa, mas eu sei que isso vai me trazer morte. Eu não acredito nas suas mentiras. Quando ele te atacar com medo de faltar aquilo que você necessita, você olhar para o futuro do nosso país e dizer: se fulano e beltrano assumirem o governo, vai ser triste o nosso fim, a gente vai morrer de fome, vai faltar o que eu preciso. Acabou-se para mim. Ataca esse medo de perder o emprego, ataca esse medo da sua empresa falir, ataca esse medo de não ter sustento, com a verdade da palavra de Deus, que Jesus nos disse no Sermão do Monte. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios, os ímpios, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos um Pai que cuida das nossas necessidades, e Deus se garante. Homem, não é você que provê para a sua família. O seu trabalho, o seu esforço é um instrumento de Deus. Quem provê para a sua família é o Senhor. Quem coloca comida na sua mesa é o Senhor. Quem alimenta seus filhos é o Senhor. Quem dá remédio é o Senhor. Quem dá roupa é o Senhor.
Nós podemos descansar em um Deus que se garante, de maneira que se nós morremos, Deus vai cuidar da nossa esposa e dos nossos filhos melhor do que nós. Porque Ele se garante. Quando fecharem você no trânsito e você for tentado a xingar aquela pessoa, se lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ataca esse senso de Satanás, de tentação, de você xingar aquela pessoa com a palavra de Deus. E concluindo, irmãos, como Paulo nos diz, como é que nós revestimos dessa armadura? Ele encerra dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós lembramos de todas essas coisas, vivemos dessa maneira, nos revestimos de Cristo, completamente ligados a Cristo, por meio da oração. Orando, suplicando, em todo o tempo, por meio do Espírito Santo. E aqui você se lembra do começo. Não é pela nossa força, não é pelos nossos atos, mas é na dependência do Senhor. Deus nos salvou para uma vida de comunhão, não para uma vida de religiosidade. Orar em todo o tempo é andar em comunhão com o Senhor. E por favor, vença a mentira de que eu não tenho pelo que orar. Eu não oro, pastor, porque eu não sei pelo que orar. Paulo fala aqui, vigie em oração, persevere nisso, suplicando por todos os santos. Quando você achar que você não tem por quem orar, se lembra de algum irmão da igreja que você não orou por ele ainda. Tem alguma necessidade de irmão da igreja que você não orou por ele ainda. É por isso que é todo o tempo. Porque nós sempre temos motivos para orarmos pelo Senhor. Porque nessa guerra nós não lutamos sozinhos. E eu quero fechar a pregação de hoje dizendo isso para você. Não ache que você vai tomar toda a armadura de Deus para lutar sozinho. Não ache isso. A maior desgraça de uma guerra não é quando nós somos feridos. É quando quem nós amamos é ferido. Não é verdade? É quando nós perdemos quem nós amamos. Essa é a maior desgraça. É por isso que nós lutamos a batalha da fé juntos. Como igreja. Como povo de Deus. É por isso que há preocupação com os nossos. E não só comigo, e não só com a minha família. Mas uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos conduza triunfantes nessa batalha. Sabendo que Ele é o nosso castelo forte. A nossa espada. O nosso escudo. Oremos ao Senhor.